Bom dia, bom sábado, irmãos. Espero que possam estar bem aí desse lado, atrás desta câmara. É um sentimento estranho, não é? É uma felicidade, uma alegria podermos estar no dia de sábado, este dia de festa, de alegria, em que podemos estar com o nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo, sou sincero que é um pouco estranho até estar aqui na igreja a falar convosco e a igreja totalmente vazia. Apesar disso, sem dúvida que nós devemos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio que temos de utilizar os meios tecnológicos, a internet, o Zoom, o YouTube, tantas ferramentas que temos nas nossas mãos hoje em dia para podermos continuar, apesar do edifício da igreja estar fechado, a igreja poder continuar ativa, a igreja poder continuar viva. Existem países e, infelizmente, muitos que, infelizmente, não conseguem ter estes meios. Por isso, é o motivo que nós temos para louvar a Deus. Irmãos, sabem que uma das coisas mais tristes que aconteceu na história deste mundo foi um fenómeno que todos nós já ouvimos falar. Foi a escravatura. A escravatura foi o meio que os seres humanos encontraram de obrigar outros a fazer aquilo que eles desejavam, de tirar a liberdade. A liberdade que foi o nosso próprio Deus que nos deu, tirar a liberdade das outras pessoas, dos seus iguais. E sabem que a escravatura durou séculos e séculos. Nós vemos que, por exemplo, no Antigo Testamento, na Bíblia, nós encontramos a escravatura e até há poucos anos atrás, e isto às vezes custa-nos entender, que a escravatura era legalizada. Temos de ser também conscientes que hoje em dia ainda existe escravatura, mas felizmente pelo menos não está legalizada. Em Portugal foi no ano de 1869 que foi decretada a proibição total da escravatura neste nosso país. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos, foi uns aninhos antes, em 1865. Mas sabem que é incrível pensar que a última pessoa que foi escrava em Portugal de maneira legal faleceu em 1930. Não vai há muitos anos assim. Mas sabem que a escravatura é um fenómeno que nós encontramos em vários sentidos. Pode ser uma escravatura física aqui na Terra, mas também podemos falar de uma escravatura espiritual, de uma escravatura que se calhar não é tão clara aos nossos olhos, mas que ainda assim existe. Realmente, na Palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 34, eu queria vos convidar a que vocês pudessem pegar nas vossas Bíblias. Eu sei que não estamos na igreja, se calhar a tentação é um pouco de não a ter aqui à mão, mas eu vou-vos convidar, mesmo que não tenham aí agora, vão buscar onde a tem a Palavra de Deus e vamos abrir no livro de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, no versículo 34. Diz o seguinte a Palavra de Deus. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Esta é uma realidade que nós temos que estar conscientes, irmãos. Que a partir do momento em que nós pecamos, todos nós estamos presos ao pecado. Todos nós acabamos por estar, de alguma maneira, escravos daquilo que nós fazemos, daquilo dos nossos hábitos. Todos nós somos escravos do pecado. É curioso ver que a Bíblia também diz, no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos nós pecamos. Então isso significa que todos nós, na verdade, somos escravos do pecado. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Nós vemos que quando Deus criou a terra, quando Deus criou o ser humano, Ele o criou perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhum problema. Só existia bem dentro deles. Mas também criou o ser humano com algo que é muito importante para nós hoje em dia e que às vezes nós esquecemos dessa bênção que Deus nos deu quando nos criou, que é a opção de escolha, o livre-arbítrio, a capacidade de decidir aquilo que eu quero fazer com a minha vida. E quando o ser humano
se tornou um pecador e ele acabou por se auto-escravizar, por se tornar então escravo do pecado. Nós somos escravos desta tendência pecaminosa e podemos pensar muitas vezes que nós somos livres. Sabem que quando eu era adolescente, um bocadinho mais jovem daquilo que eu sou agora, eu pertencia à igreja, era cristão, mas a minha compreensão era que muitas vezes eu me sentia escravo das coisas que a Bíblia dizia. O que é que eu posso e não posso fazer, mas afinal, porque é que eu não faço aquilo que eu quero? E mais tarde pude entender uma coisa, que na verdade, olhando à minha volta, quem estaria livre era eu. Quem estou livre por ser cristão sou eu. E não aqueles que vivem sem ter Jesus no seu leme, sem ter Jesus na sua vida. Eu não compreendia porque é que os meus colegas de escola podiam fazer certas coisas e eu não fazia. Mas a realidade é que, olhando hoje em dia, eu vejo realmente que eles estão escravizados com vícios, estão escravizados com hábitos de vida, que felizmente eu estou liberto graças à bênção que nós temos na Palavra de Deus. Deus criou-nos realmente livres e ainda hoje nos deseja fazer livres. Mas a verdade é que esta natureza que nós temos, cada vez mais, e quando nós não estamos ligados a Deus, nos leva cada vez mais a estar presos, a estar sem esta liberdade. E sendo esta a condição do ser humano, sendo a condição de escravos do pecado, de estarmos presos às nossas tendências, de estarmos presos aos nossos vícios, podemos fazer a questão: afinal, o que é que eu posso fazer? Será que existe algo que eu possa fazer para me tornar livre? Será que existe algum meio que eu possa utilizar? É curioso porque existe uma história que eu gostaria de partilhar convosco. Uma história que é sobre um presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Diz-nos esta história, que não sei se é real ou não, diz-nos esta história que um dia ele dirigiu-se a uma cidade e que iria haver nessa cidade, no centro dessa cidade, um leilão de escravos. É algo que nós, se calhar, já nem sequer conseguimos imaginar o que é que seria isso. Hoje em dia, haver uma feira no centro da cidade de Coimbra a vender pessoas, não é? Olhamos e pensamos que isso é uma loucura, mas não há muitos anos atrás isso ainda se passava. E nós vemos que Abraham Lincoln foi até este centro da cidade, foi até este leilão, e ele ficou a observar aquela situação. E viu várias pessoas a comprarem escravos de todo o lado, de todas as idades, homens, mulheres. Mas houve um momento em que ele ficou com o seu coração a tremer, vamos dizer assim. Quando uma criança, uma menina, não tinha mais de 10 anos, subiu então até ao palco onde estavam a ser os leilões e começou a ser leiloado. Rapidamente, vários compradores tentaram adquirir aquela menina e o coração de Abraham Lincoln ele ficou chocado com aquela situação. Então ele toma a decisão de que ele iria comprar aquela menina. E começa então um leilão apertado e cerrado, mas no final Abraham Lincoln consegue comprar aquela menina por um valor alto, mas ele o consegue fazer. No final do leilão, ele foi até ao local onde tinha que ir buscar a menina e começaram os dois a fazer a viagem até a casa de Abraham Lincoln. E é curioso porque algo aconteceu que aquela menina não estava à espera que acontecesse. Abraham Lincoln, já quando se tinha afastado daquela cidade, ele vira-se para aquela jovem, para a carruagem e diz-lhe: olha, tu estás livre. E a menina ficou chocada e ficou admirada, porque nunca tinha visto aquilo acontecer. E faz uma pergunta curiosa a este homem. Diz: olha, o que é ser livre? O que é que significa eu ser livre? E Abraham Lincoln disse: olha, tu és livre, podes ir. E ela pergunta então: olha, isso quer dizer que eu posso ir onde eu quiser? Eu posso fazer aquilo que eu quiser? E Abraham Lincoln disse que sim. Ele disse: mas eu posso me ir embora?
Posso ir para qualquer lado, posso fazer aquilo que eu quiser. E mais uma vez, ele disse que sim. Podes ir, és livre, podes fazer tudo aquilo que tu quiseres. E então a menina responde algo que ele realmente não esperava ouvir da boca dela. Ela disse, então, escolho ir contigo. O ato que Abraham Lincoln teve de a comprar, a menina estaria aterrorizada. Mas o ato de amor que Abraham Lincoln demonstrou aqui fez com que a menina dissesse, olha, eu não quero ir para mais nenhum sítio. Eu não quero ir para mais nenhum lado. Eu não quero estar com mais ninguém. Eu quero ir contigo. É curioso porque, como eu vos disse, esta história, eu não sei se é verdadeira ou não, provavelmente não é, mas ela é uma analogia muito boa daquilo que Deus quer fazer connosco. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios, no capítulo 6. Em 1 de Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20. Convido-vos mais uma vez a abrirem comigo e a acompanharem a leitura aí desde casa. Vamos ver então 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz o seguinte, porque fostes comprados por um preço alto. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabem que, da mesma maneira que Deus buscou, ou que Abraham Lincoln buscou comprar aquela menina, pagar um preço alto, um valor em dinheiro alto, e depois a decidiu libertar, da mesma forma, nós hoje em dia, Jesus quer fazer a mesma coisa connosco. E não é só hoje em dia, é durante toda a história da humanidade. E quando aqui diz que o sacrifício é alto, que o preço foi um preço alto a ser pago, isto é algo que nós precisamos de meditar, é algo que nós precisamos de pensar. O que é que Deus fez para nos salvar? Talvez um dos textos mais conhecidos que nós temos na Palavra de Deus, não só no meio adventista, mas também em todo o cristianismo e até fora dele, um dos textos que é mais conhecido encontra-se no livro de João, no capítulo 3. João, no capítulo 3, tem um texto que, apesar de ser muitas vezes repetido, apesar de ser muitas vezes falado, é um texto que nós realmente precisamos de meditar nele profundamente. Eu diria até meditar nele diariamente. Diz no capítulo 3 de João, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por amor a nós, por um profundo amor que é incompreensível para nós. Nós podemos compreender em parte o amor de Deus, mas a sua totalidade, estamos longe disso. E o maior ato de amor, a maior revelação de amor que foi feita na história da humanidade, foi quando Deus veio a esta terra, viveu aqui como homem, e apesar de nunca ter cometido nenhuma falha, nenhum pecado, Ele pagou o preço que todos nós tínhamos que pagar, que é a morte. Mas este ato de amor é um ato que veio transformar a nossa vida, que veio transformar a perspectiva do ser humano. Nós somos escravos do pecado, nós estamos presos e, na verdade, a consequência disso, segundo a Bíblia, é a morte. Foi desde logo anunciado. Eva, quando falou com a serpente, disse, olha, se eu comer desse fruto, eu vou morrer. Ela estava consciente das consequências disso. Ainda assim ela pecou. Mas hoje em dia, fica a pergunta, nós estamos conscientes daquilo que Deus fez por nós. Nós estamos conscientes do sacrifício de Jesus na nossa vida. E nós temos uma decisão a tomar. Mas se calhar pode-nos parecer estranho. Pode-nos parecer estranho falar que Deus nos quer libertar. E que, na verdade, nós temos duas opções. Temos a opção de ser presos à escravatura do pecado e temos a opção também, irmãos, de nos tornar escravos livres em Deus. Sabem que quando nós abrimos as nossas Bíblias no capítulo 21 de Êxodo, nós vemos que neste capítulo, todo o livro de Êxodo acaba por falar muito de leis
e de princípios que Deus traz para a nossa vida. E Deus, sabendo que no contexto em que o povo de Israel vivia, Deus procurou falar também sobre a escravatura. A verdade é que a escravatura, neste período, nesta altura, nós vemos que ela era uma realidade na vida de Israel. Era uma realidade na cultura deste tempo. Mas ainda assim, Deus faz algo que é curioso. O que é que Deus diz ao povo de Israel? Diz, olha, se tu tens um escravo, e normalmente no povo de Israel os escravos surgiam porquê? Por causa de dívidas que alguém tinha a outro. E então, para pagar essa dívida, muitas vezes ele se tornava escravo da outra pessoa e trabalhava durante alguns anos para compensar a dívida que tinha. Mas diz-nos a Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 21 de Êxodo, de que aquele escravo unicamente seria escravo, ou servo, se quiserem, durante 6 anos. Ele ficaria no máximo, independentemente da dívida que tivesse, ele ficaria apenas 6 anos como escravo, a trabalhar para aquele homem. E ao 7º ano, ele estaria livre. No final deste tempo, quando ele estava livre, aquele homem, aquele escravo, tinha 2 opções. Ou ele ia, se estava sozinho, ia sozinho. Se tinha família, a sua família também estaria livre. Mas ele tinha outra opção. Ele poderia dizer, eu amo o meu Senhor. E quando ele dissesse isto, ele continuaria a ser servo daquele homem. Ele continuaria a ser servo daquele Senhor. Acaba por ser um pouco como a história de Abraham Lincoln e aquela menina. Abraham Lincoln deu-lhe a liberdade. Ela podia fazer aquilo que ela quisesse. E ela escolheu fazer o quê? E escolheu continuar a servir a Abraham Lincoln. E da mesma forma, hoje em dia, isto passa-se connosco. Nós temos um libertador. Nós temos alguém que decidiu pagar o preço pela nossa liberdade. E não nos podemos esquecer do alto preço. O preço da morte na cruz de Jesus. E nós temos 2 opções. De quem nós queremos ser servos? De quem nós queremos ser escravos? Agora que Jesus nos comprou, agora que Jesus morreu por cada um de nós, agora que Jesus também nos chamou, nós temos a opção de decidir. De quem é que eu quero ser escravo? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando nós pensamos em ser escravos, quando nós pensamos em um senhor e um escravo, o nosso pensamento é sempre que aquele senhor vai explorar o escravo para tudo aquilo que ele quiser, para tudo aquilo que ele desejar. Mas quando nós decidimos ser escravos de Deus, Deus não vai nos explorar. Deus não vai buscar fazer a sua vontade para Ele enriquecer. Ele não vai fazer aquilo que Ele quer connosco para que Ele tenha, porque Ele tem planos para Ele mesmo. Não, irmãos. Segundo este texto, quando nós nos tornamos escravos de Deus, nós temos um Senhor que aquilo que Ele mais deseja é que nós possamos ser felizes, é que nós possamos encontrar a plenitude já aqui nesta terra. Quanto mais falar, quando nós falamos da vida eterna, os planos que Deus tem para nós são bênçãos, são vida, é uma vida de felicidade, é uma vida eterna. E quando nós olhamos para o outro lado, aquilo que Satanás mais deseja é a nossa destruição, é a nossa infelicidade, é o nosso sofrimento. Então hoje, irmãos, nós temos uma decisão a tomar. Às vezes, podemos pensar que podemos não seguir ninguém. Afinal, somos livres. Deus nos faz livres. Mas, irmãos, sabem que há uma parábola muito conhecida que se conta, não bíblica, mas que se conta, que é um homem
que está em cima do muro. De um lado tem Deus, do outro lado tem Satanás. E Satanás está calmo, sem lhe dizer nada. Ele precisa de escolher para que lado vai. Ele olha para o lado de Satanás e Satanás está tranquilo. Nem sequer dirige a palavra a ele. E do outro lado está Deus a chamar, olha, anda para cá. E ele pergunta a Satanás, olha, mas afinal, porquê é que tu não chamas por mim? Deus está ali a chamar, eu tenho que decidir o lado, não queres que eu vá para o teu lado? E Satanás responde simplesmente, o muro é meu. Quando nós não tomamos uma decisão na nossa vida, nós estamos a decidir. Na verdade, quando nós não decidimos, nós estamos a escolher o campo de Satanás. Nós estamos a escolher ser escravos do pecado. Estamos a escolher ser escravos do inimigo. Jesus, como nós vimos, Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Ele deu a sua vida por mim e por ti. Agora nós precisamos de tomar uma decisão. E esta decisão não é uma decisão que se tome uma vez na nossa vida. Se calhar vocês que estão em casa já tomaram essa decisão um dia de entregar a sua vida a Deus. Ou se calhar vocês ainda não decidiram. Ainda não se batizaram. Mas irmãos, esta decisão não é uma decisão única na nossa vida. É uma decisão contínua. E eu que um dia já desci às águas batismais, ainda assim preciso de todos os dias escolher quem é o meu Senhor. Será que eu quero, será que tu queres que o teu Senhor seja Deus, que tem estes planos maravilhosos para ti, que te quer fazer livre, que te quer fazer prosperar, ou que nós queremos decidir o campo de Satanás? E a cada dia eu preciso decidir. Quero seguir um Senhor que me ama ou quero seguir um Senhor que me destrói? Esta é a pergunta e esta é a decisão que eu e tu tens de escolher a cada dia. Que tomemos a decisão por Jesus, que tomemos a decisão por este Deus que nos ama ao ponto de morrer por cada um de nós. Que Deus vos abençoe e um resto de um bom sábado.